Fala pessoal, boa noite. Mário Saldanha do saltrade.com.br, evento sobre renda fixa e planejamento pessoal. Estou vendo muita gente aqui que eu conheço, pô, muito legal. Boa noite. Eu não vou citar nomes aqui porque muita gente, mas é muito legal ver a sala cheia. Obrigado aí pela presença. Tá. Pessoal, é o seguinte, tem gente aqui, né? Ó, o frágil. Tem gente que, se duvidar, para não falar que eu tenho certeza, sabe muito mais do que eu, tá? E tem gente aqui que não sabe praticamente nada de renda fixa. Por que eu coloquei básico e botei planejamento pessoal? Eu fiquei pensando hoje o dia todo em como montar isso aqui. Eu já tinha até pronto alguma coisa, né, que eu fiz ano passado, mas eu tentei ser coerente com todos. Então, os mais experientes vão concordar comigo. Se eu fosse explicar cada produto e como utilizar, e falar de cenário macro, análise e tal, cara, não dá para fazer um evento. São dias. Isso aqui é uma coisa, não parece, mas a fundo é muito denso e muito bonito, por sinal, certo? Mas existe uma forma bem tranquila de fazer vocês aprenderem, que é como aconteceu comigo há um tempo, né? A gente desperta o interesse. Se eu mostrar a parte simples e como vocês podem se aprofundar, eu acho que eu seria mais justo. Tá? E ao final, eu vou colocar rapidamente uma planilha. Algumas pessoas já devem ter visto essa planilha aqui. Como eu fiz o meu planejamento de longo prazo quando eu comecei. Tá? Então, eu vou passar ao final dos slides. Tá certo? Eu acho que vai ser de ganho para geral. E perguntas, eu peço só que vocês evitem encher o chat com coisas que não estejam ligadas com o evento, porque aí eu posso pular alguma pergunta. Tá beleza? Obrigado de novo pela presença. Tem muita gente aqui que eu conheço, que eu fico aqui lisonjeado de ver vocês estarem aqui me prestigiando. Depois eu passo, Adriano, a planilha, tá tranquilo. Isso é o de menos. Eu acho que mais interessante primeiro mostrá-la, tá? Ela é uma coisa pessoal que vocês podem até montar a sua pegando a ideia. É bem simples, tá certo? Sobre ficar gravado, eu vou pensar. Se eu não falar muita merda e muito palavrão, Richard, de repente eu deixo aí pra galera. Tranquilo? Pessoal, jogo rápido. Básico de renda fixa. Né? Não é novidade para ninguém que existem, né, divide-se tudo em renda fixa e renda variável, certo? Não tem muito aqui. Obrigado, Frágil, vindo de você, obrigado. Normal, só que as pessoas, elas têm aquela dificuldade de saber onde alocar o dinheiro, não adianta. Por isso que eu vou mostrar minha planilha ao final. Eu vou mostrar, de acordo com a minha evolução patrimonial, como eu fiz essa divisão de fixa e variável. Quando eu comecei com bolsa, que é o meu forte, vocês sabem disso, lá atrás, nossa, faz tempo, hein? Eu, embora não tivesse capital, né, fui construindo ao longo dos anos, eu já estava estudando renda fixa. Já comecei a estudar, porque eu vislumbrei, pô, se eu chegar lá onde eu vou colocar o dinheiro, vou colocar tudo na bolsa? Não, isso é idiotice. Até porque hoje, para quem faz day trade, por exemplo, não precisa, porque o dinheiro fica na renda fixa, servindo de margem, né, de garantia para as operações intra. Então, né, antigamente, né, Fraja? O dinheiro tinha que ficar na conta. Nem isso precisa mais. Então, isso é uma coisa que fica a favor da gente. Tá? Vou seguir aqui um sumário rápido, são poucos slides. É jogo só para me nortear. Eu não coloquei teoria em slide aqui, porque eu achei sacanagem. Tá? Produção já fiz, conceitos básicos, tipo característica. Vou falar um pouco de previdência privada e previdência pessoal. Eu sou contra a previdência privada, mas vai de cada um. Uma conclusão e a minha planilha depois da bagaceira. Conceitos básicos, né? Só para quem nunca leu isso. Investimento é o ato de se aplicar um valor em algo esperado, esperando o quê? Após um certo período, se tem um retorno acima da inflação. Talvez alguém questione o acima da inflação, tá? Mas para mim é o seguinte, você pega um valor, joga em algum lugar, esperando que essa desgraça renda. Poupar é guardar, investir é querer ganhar algo em cima. Resumindo, é isso aí. Quanto mais
agressivo o investimento, mais arriscado. Até a própria renda fixa tem um grau de risco, né? Dependendo do valor, se tem garantia ou não do FGC, de qual produto, quem emitiu, coisas do tipo. Né? Mas não se compara com um derivativo da renda variável, que tem muito mais risco. Enfim, o risco, ele é diretamente proporcional ao retorno esperado, né? Aí vai de cada um. Por isso que se divide, né, em perfil moderador, moderado, agressivo, tem o seguro demais, né, tem o psicopata, certo? Conservador, e vai de cada um. Beleza? Tem muita frescura aqui que eu não vou perder tempo com conceito ridículo, não. Vocês não estão aqui para isso. Tá? Fatores a considerar. Perfil pessoal. Nossa, volto aqui. Perfil pessoal, idade de investidor. Eu vou ser bem direto. O cara que é novinho, né, quem dera eu ter 20 anos de idade, mas se eu tenho 20 anos de idade hoje, eu procuraria sempre deixar um pouquinho em renda fixa para longuíssimo prazo, de repente o título público, sei lá, depende do que eu tenho, mas eu sei que eu posso arriscar mais, certo? Eu tenho mais tempo para arriscar. A hora de colher frutos sem risco é lá na frente. Então, ainda estou na fase do risco, tá? Quanto mais o tempo passa, menor você tem que evitar mais o risco, porque eu não vou querer arriscar tudo que eu tenho com 70 anos de idade, eu não sou maluco. Eu tenho que ter feito isso ao longo da minha vida para poder criar lastro, certo? Isso é conceito básico aqui. Tá? Mas tem gente que eu conheço amigos meus de 60 anos que se acham garotos, né? Que mete o cacete no day trade, então vai de cada um. Deixa quieto. Indexação. Tá? A gente, quando o slide está passando sempre de 2 em 2, vou já dar um soco nesse computador aqui. Indexação, falando de renda fixa. Existem produtos indexados ao IGPM, CDI, produtos pré-fixados, alguns mistos, né? Tipo inflação mais 3, inflação mais 5, títulos públicos que pagam de formas diferentes. Como que eu vou escolher isso? Cara, vai de cada um, vai da perspectiva, vai do prazo, certo? Tem gente que tem na cabeça que a Selic já caiu no limite, tende a subir, por exemplo. Então, eu vou pegar alguma coisa indexada ao CDI, porque se a Selic sobe, o CDI deve subir também, então o título vai render mais no longo prazo. Algumas pessoas creem que a inflação vai subir, então pegam produtos atrelados à inflação, IPCA mais 3, IPCA mais 5, coisa que o valha, e por aí vai. Tem gente que pega tem pré-fixado hoje em corretora, né? Eu estava vendo hoje, pagando, dependendo do prazo que a pessoa consegue ficar sem mexer, pagando 11, 12, 13% ao ano. Isso eu acho, né? Vai que a gente mantém a Selic nos 6,5 e 5 anos, que eu acho difícil pra caralho. Mas se isso acontecer, seria um excelente rendimento. Então, algumas pessoas acreditam nisso. Vai de cada um. Eu tenho um produto que eu peguei há uns anos, né? Deve ter gente aqui que pegou também. Acho que, se eu não me engano, 18,2, um pré-fixado, né? Não. Uma das coisas que eu tenho em renda fixa. Vai vencer agora em outubro. Pô, 18,2 tá bom pra cacete, né? Eu ia falar outra palavra. Se eu falar muito, eu não vou deixar gravado. Mas, de repente, eu vou me ver numa situação agora que eu vou ter que ver isso cair na conta, né? O que rendeu, eu vou ter que reaplicar numa coisa ridícula, rendendo 6, 7, 8, 9, 10% ao ano, porque não tem mais produtos pagando tanto. É outra realidade. E o mercado, ele é cíclico. Hoje ele paga muito, amanhã ele paga pouco, ou o contrário. Por isso que a gente tem que entrar com o perfil do investidor, com a performance, com expectativa e coisa que vai. Exatamente, frágil. Prévias IPCA. Vamos dar uma olhada. Garantia. Não é segredo para ninguém, tá? Tem gente que, quando fala em garantia, já pensa no FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. Garante alguns produtos. Né? LCI, LCA, CDB, mais outros aí. O limite de 250 mil por aplicação por CPF, né? Isso aí é fácil. Eu só deixo um alerta aqui. Daqui a pouco eu vou falar disso. Existem coisas, tá? Que sugerem não tanta segurança e tem, tá? Vou ser mais direto. Quando a gente pega um título público, cara, pessoal, se o título público der um calote é porque tudo já quebrou. Eu sempre falei isso. Para mim,
Em rendimento não é o mais garantido, mas em segurança, teoricamente, deveria ser. Concorda, Frade? Estou falando de renda fixa aqui dentro do Brasil. Porque se o governo não honrar o que ele está falando, tudo já quebrou. Então, os bancos já foram embora, a FGC já foi para o espaço. É mais ou menos isso. Debentures não tem garantia do FGC. Eu não sou muito fã disso. Mas, sei lá, um exemplo. Uma debenture da Vale. Tem gente aqui que acha mais fácil quebrar um banco do que a Vale. Se o banco for um emissor direto do LCI e LCA. Então, mesmo não tendo garantia da FGC, preferem fazer isso. Então, agora está entrando aqui essas ETFs. Né? Eu não queria falar dela especificamente hoje, por ser um negócio mais básico. Mas eu vou dar um norte sobre isso também. Interessante analisar, pessoal, o histórico de curto a longo prazo, a liquidez, vencimento e carência. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês aqui rápido. Sal, como é que eu faço para me aprofundar nessa bagaceira toda? Se vocês forem, por exemplo, eu já tive o trabalho com a ajuda do nosso amigo Kleber Tadeu Gregório Choqui, deve estar online aqui que eu vi o nome dele, né, Choqui? Já te vi. Meu amigo, se vocês forem no meu site, lá embaixo tem uma aba escrito renda fixa. Tá? Se vocês forem aqui, ó, tem todos os tipos de renda fixa. Eu peguei isso aqui justamente, né, junto com ele, do site da Bolsa, tal, CETIP. Enfim, a teoria está aqui, ó. Por isso que eu chamei de básico. Eu não vou explicar a fundo tudo isso aqui. Eu vou falar um pouco dos mais conhecidos. Tá? O resto é com vocês. Não precisa alguém ensinar uma coisa que é lógica. Tá certo? De repente a gente faz um auditório separado, né, Fraja? Sobre duration, a relação queda de Selic, explosão de valor de título público atrelado ao IPCA, coisa do tipo. Hoje não é o caso. Tá? Mas a parte inicial eu queria dar um start em vocês. Aqui tem tudo. Bem como vários sites também tem. Vocês clicam aqui, por exemplo, LCA, tem dizendo tudo. Se vocês forem no Google, exatamente, falar também do preço unitário do título, é muito massa, dá para fazer muita coisa aqui. Hoje eu estou começando um ciclo aí, pretendo, né, se eu tiver tempo. Mas, enfim, não é do meu site, eu quero falar que existem por aí um monte de coisa também, tá? Não falta fonte de consulta. Não precisa pagar um cursinho, digamos assim. Dá para se achar tudo na internet. Tá? Vamos continuar aqui. Fatores a considerar. Instituição emissora do ativo. Se eu estou pensando em garantia, por exemplo, eu estou preocupado se essa desgraça vai quebrar ou não. Então, eu tenho que saber. Teve banco, foi o banco BVA, não foi que eu tinha um produto dele em 2013 que quebrou, não foi? Alguém lembra? 12, 13? Enfim, quando aquela desgraça quebrou, menos de um mês depois eu estava indo no banco pegar o meu valor, porque estava na garantia do FGC. Era até um valor menor, não era 250 mil de hoje. Mas eu acreditei no fundo garantidor. Às vezes você não pega um produto garantido, tem que estudar a fundo se a empresa que está emitindo vale a pena. Tá? Vai de cada um. Tem gente que tem vício por risco. A galera do Avestruz Master aí, né? Comprou avestruz. Eu fui um, tá? Por isso que eu tô rindo. Até hoje eu tenho uma caneta daquela merda. Foi a caneta mais cara que eu já comprei na minha vida. Né? 2000 e pouquinho, sei lá, 2002, 2003. Eu não entendi nada nessa merda. Mas vamos lá. Só já tinha espírito agressivo. Aí não tem jeito. Instituição financeira custodiante. Isso aqui é importantíssimo. Vou ser mais claro aqui. Quem você recebe até o dia da quebra o valor corrigido, Ulisses. Ele perguntou para mim se eu recebo quando quebra o valor que eu investi ou ele corrigido. Tá certo? É conceitual. O Choqui perguntou se todos LCI, LCA e CDB são garantidos. Sim, Choqui. Teoricamente, sim. Até um certo valor, né? O CPF, como eu falei, que hoje está em 250. Pessoal, vê só. Quando vocês compram um CDB, um LCI, um LCA ou qualquer produto, é bom saber qual é a instituição financeira custodiante, quem está tomando conta desse negócio. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma corretora A, nela,
certo? O assessor de vocês, você é mais incisivo assim sobre essa parte. O assessor de vocês, ele é o responsável, né? Ele é o elo de ligação entre a corretora e a criatura que comprou um título. A corretora é o elo de ligação entre você e o infeliz que emitiu o título. Então, se o Choqui Diniz aqui, né, Choqui, comprou um LCI do banco XYZ através da corretora a corretora ela é o elo de ligação entre vocês dois. Se o banco que emitiu quebrar, você vai ligar no seu assessor e a corretora com certeza vai fazer as vezes, pelo menos é o papel dela, para que você receba esse valor. O meu assessor me ligou na época e falou, cara, tá tudo ok, vai em tal lugar, beleza. E isso vai mais longe. Quando vocês compram um produto, peçam ao seu assessor o número de registro dele e verifiquem lá se realmente ele existe. Já houve casos, né, não vou citar nome aqui de corretora, não é o caso, que nego comprou produto aí, depois descobriu que nem existia em renda fixa. Isso eu acho importante, tá certo? Para bom entendedor, pinga a letra. Acho que vocês captaram, né? Isso aí o assessor te explica fácil, Hudson. É bem tranquilo. Não tem mistério, não. É que senão eu vou ter que começar a falar nomes aqui. Mas deixa para lá. Sem fazer muito raó. Taxas de operação. Hoje em dia já tem corretora que está zerando preço de custódia, está cobrando valores ridículos anuais para custodiar. Isso é bem tranquilo. Até porque a mentalidade hoje ela é um pouco mais inteligente. Há uma crença de que se você só tem renda fixa na corretora, uma hora a mosquinha do risco vai picar você e você vai ficar contagiado com a vontade de investir em renda variável. Ou seja, o cara que só tem dinheiro em renda fixa, uma hora vai começar a mexer com ações ou coisas do tipo, opções, e aí vocês vão acabar gerando corretagem. Então, sabiamente, as corretoras estão zerando até onde dá as taxas de renda fixa, né? Acho que muita gente já percebeu isso. Os bancos não querem saber, não. Eles cobram e foda-se. Tá? Isso é normal. Pessoal, quem não se inscreveu no meu canal ou quem não deu like, pode fazer isso, por favor, como o Peter falou, eu agradeço. Nem que se não fizer, não estou muito preocupado, não, mas interessante. Perspectiva de mercado. Eu deixei por último, geralmente por aí falam em primeiro. Mas não tem muito o que explicar. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo genérico aqui. Para mim, a taxa Selic vai subir no curto prazo. Curto prazo, vamos colocar médio prazo, tá? 1 ano, 2. E para a renda fixa não é um curto prazo. Né? Também não é um prazo tão longo. Então, se eu acho isso, eu já começo a raciocinar em pegar alguma coisa atrelada ao CDI, por exemplo. Se eu acho que a inflação vai explodir mais rápido que o CDB, desculpa, mais rápido que a Selic, que o CDI, de repente eu posso pegar alguma coisa da inflação. Claro, da inflação, mas aí vai do gosto. Se eu acho que, independente de tudo, 13% ao ano fixo sempre vai ser uma coisa boa, eu posso já meter um pré-fixado 13%, como a gente vê por aí. Então, vai do gosto da pessoa. Os produtos hoje, eles têm algumas coisas que fixam. Vou dar um exemplo aqui mais direto. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Cadê a tela? Vamos lá, pega aqui uns exemplos de CDB, eu vou já falar disso. Tá? Mas, independente do que seja um CDB, quando vocês vão adquirir, existem vários emitidos aqui, Banco BMG, Fibra, Indusval e por aí vai. Certo? Vencimento, teoricamente, você só vai ter o dinheiro na conta aqui do primeiro, vamos lá, dia 21/8/2022. Por tabela, eu já sei que só vou pagar naquela tabela regressiva, já que é um CDB paga imposto de renda, 15% do lucro. Né? Vocês sabem dessa tabela, né? Eu não coloquei aqui não. Até 6 meses, 22,5%. Entre 6 meses e 1 ano, 20%. Entre 1 ano e 2, 17,5%. A partir de 2 anos, 15% de imposto de renda sobre o lucro. Então, aqui, tem título atrelado da IPCA. Vencimento é só a partir daqui vocês podem. Ou seja, se fosse hoje, eu estou afirmando que eu vou passar 4 anos sem pegar no dinheiro. O banco usando o meu dinheiro para fazer empréstimo para os outros, caralho. Em compensação, eu estou pegando uma taxa pré-fixada boa no cenário atual. Se eu achar que vai continuar o cenário mais ou menos como está hoje, está excelente. Entendeu?
É o que eu estou falando, Adriana. Quanto líquido é bom para renda fixa? No cenário de hoje, né, 21 de agosto, qualquer coisa para mim que pague 7, 8, 9% limpo, eu acho excelente. Limpo. Ou seja, esse primeiro aqui seria uma boa. Só que ele pode não ser uma boa daqui a 2 anos, caso a Selic exploda para 14, 15% de novo, porque vai ter coisa pagando muito mais. Vai da perspectiva de mercado. Aí cabe a um infeliz fazer de acordo com o que ele acredita. Uma maneira bem tranquila. Na incerteza, Adriana, varia a indexação, ou seja, pega uma parte do teu dinheiro em pré-fixado, pega uma parte atrelada ao CDB, ao CDI, né, Selic, CDB é o produto, e pega uma parte pelo IPCA, vai de cada um. Alguns produtos, como o Eric perguntou, podem ser sacados antes. Tem corretoras que dão liquidez a certos CDBs, por exemplo, mas existe um deságio. Eles vão te fazer, é porque tu vai vender antes do vencimento. Eles vão ter que, teoricamente, repassar isso para alguém. Então, se tu está ganhando X, tu vai ter que vender X menos alguma coisa, dependendo do tempo que falta para vencer, para que seja atrativo para alguém assumir aquele produto. Tá certo, Eric? Vai de cada um. Vai de cada produto e o tempo que falta para vencer. Vamos agora ser um pouco mais específicos. Poupança. A poupança, para quem não sabe, ela tem liquidez diária, você saca quando quer, mas ela só corrige na data do aniversário, né? Correção mensal. Se você passar 28 dias com dinheiro lá e sacar, você não ganha porra nenhuma. Tá? Rentabilidade real, péssima. Eu não tenho que discutir, você já sabe disso. Quem tem conta em corretora tem ódio da poupança. Ponto. Ponto. Não tem muito o que falar. É garantido pelo FGC. Foda-se. Quer dizer nada. Excelente para os bancos. Os caras te emprestam. Eles pegam seu dinheiro, quer dizer, emprestado, te pagando uma taxa ridícula. Eles te remuneram ali, vamos lá, digamos que seja a poupança antiga ainda, em torno de 6% ao ano. Vamos ser otimistas. Beleza. Se tu for pegar dinheiro no banco, eles vão te emprestar 13, 14, 15% ao ano. Isso aqui, o spread bancário, é uma máquina de dinheiro. Lógico, né? Eu até brinco, né, Frajola? Porra, o banco, né, X ali é bom pra caralho. Olha o lucro do banco. Não, cara, se ele lucrou muito, é porque ele pegou muito dinheiro para emprestar e pegou um bando de otário para usar o dinheiro. Ele ganhou muito em cima dos caras que estão ferrados. Mas tudo bem. Não é assunto aqui. LCI e LCA, né? Letra de crédito imobiliário e agronegócio. São dois produtos que não eram tão populares e estão ficando. Inclusive, já tem banco negociando ainda antigamente. Antigamente tinha, mas eles não divulgavam tanto. Eles têm liquidez reduzida. Geralmente só no prazo do vencimento. Agora, pela nova regra aí, antigamente você conseguia aplicar isso aqui até no banco e já poder sacar a partir do dia seguinte. A partir de um recente, né? Saiu agora a normativa. Ele tem que passar 3 meses preso e a partir daí você pode sacar. A rentabilidade eu acho muito boa, dependendo do cenário. Tá? A Selic estava acima de 10% e tinha a LCA e LCI pagando 100% do CDI. Então, e como ela não paga imposto de renda, são isentas de imposto de renda ainda, tentam dizer que o governo vai taxar e tal, mas até agora não taxou, ela se torna bem atrativa. Isso é fato. Marco Silva perguntou, pode comprar esses tipos de produtos e adquirir mensalmente? Pode. Só tem que fazer umas continhas, sabe? Porque se tu vai fazer tipo, vou comprar todo mês R$200, Marcos. Dependendo do produto e da corretora, tem umas que tem valor mínimo para investimento, a partir de 1.000. Algumas pode ser a partir de R$1, né? Beleza, eu já vi lá que tu compra 1.000 cotas de R$1, R$1.000. Só que tu vai ter que fazer uma TED para tua corretora, se tu for comprar da corretora, por exemplo. E o cara que tem R$200 e paga R$10 na TED, ele está jogando fora 5% do capital. É matemática pura. Ou seja, se ele vai comprar um produto que dá 6% ao ano e está jogando 5% fora numa TED de R$10, né, se ele for fazer um investimento de R$200, ele não está fazendo conta direito, ele está jogando um ano de investimento fora.
Eu falei isso para um amigo meu, ele ficou assustado. Eu falei, pois é, pô. Se todo mês tu manda R$ 200 para a corretora, pagando R$ 10 de TED, está mandando 190. Você jogou 5% do teu rendimento. E quando tu perde isso no momento da aplicação inicial, a longo prazo, nos juros sobre juros, o que tu deixa de ganhar tem um peso absurdo. É justamente o que fazem com previdência privada. Eles tiram tudo que pode no começo. E aí, no final, o saldo fica completamente... Não, eu ia falar outro palavrão, mas deixa para lá. Daqui a pouco eu chego lá. Beleza, Marcos? Garantido pelo FGC, mesma coisa. Não tem muito o que dizer. Carência e vencimento definidos, né? Já expliquei aqui. Tem alguns exemplos aqui que eu estava vendo, por exemplo, de LCI, né? Eles estão fazendo, a maioria hoje eu percebi que está sendo atrelado ao CDI, então fica até mais fácil, é isento de imposto. Tem para todo gosto, ó, vencendo 19, 20, 21 e por aí vai. Adriana, é que tem título público atrelado a tudo. Tem título público atrelado a Selic, ao GPM, prefixado. Então, é uma pergunta muito genérica. Tá? São conceitos diferentes. É por isso que eu acho interessante, eu coloquei até no site, dar uma lida em o que é cada um. Porque na hora de escolher, a parte que eu falei de indexação, ela é absurda. Vai fazer diferença na hora. Tá? Aqui, LCA, a mesma coisa, atrelado a CDI. Eu lembro, pessoal, vou falar uma coisa aqui que disseram que eu não deveria falar, mas eu falo. Assessor de investimento, ou seja, agente autônomo, o cara que só tem um certificado da Ancor, ele é habilitado a dar suporte. O que é que eu estou querendo dizer? Ele pode falar os produtos que existem, mas ele, mesmo conhecendo de mercado, ele não pode indicar, compre isso ou compre aquilo. Quem toma a decisão, mesmo que ele indique, é que são vocês. Tá? Vocês podem pedir opinião, beleza, mas eu lembro que é no mínimo estranho quando você vê um assessor indicando muita coisa, tá? Renda fixa ou variável, por favor. Existem produtos de renda variável, de renda fixa, desculpa, que também dão comissão. Todos dão, né? Só que uns quase nada, CDB, LCL, sabe? Mas existem uns que dão, COI da vida, às vezes dão uma previdência e tal. Então, antes de acreditar no pássaro amarelo com azul, como diz um amigo meu, façam suas contas. Tranquilo? Gerente de banco não pode indicar produto, para quem não sabe. Só por curiosidade. Não é frágil, mas acontece por aí nas melhores famílias. Mais vantajoso adquirir por corretora. Quando você vai num banco conhecido da vida, você só vai comprar do banco o LCI ou LCA emitido por ele. Se você vai na corretora, você vai ver LCI e LCA emitido por vários bancos. A variedade é maior, você consegue escolher. Certo? Sem comentários. CDB. Eu coloquei que tem liquidez reduzida. Eu sei que se vocês forem nos bancos, tem com liquidez diária, mas pagam lixo. Eu estou falando dos melhores ali, né? Aqueles que ficam presos um tempo e depois vocês sacam bem. Então, eu vou colocar como liquidez reduzida, mas eu estou explicando o porquê do termo, tá? Não estou afirmando que todos têm. Uns têm liquidez diária, lógico. Rentabilidade muito boa quando você pega um de longo prazo e escolhe a indexação correta. Ou pega logo um pré-fixado. Tá? Estou sendo bem direto, para poder a galera se ligar no que eu estou falando. Garantido pelo FGC, mesma coisa. Tá? E ele tem, tal como LCI e LCA, carência e vencimento definidos. E também é mais vantajoso quando é adquirido por corretora. LCI e LCA, isenção de imposto de renda. CDB, paga imposto de renda na tabela regressiva. Tá certo? Então, vocês veem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo agora. Vocês podem ver que CDB é para todo gosto. Pré-fixado, os que pagam mais, ó. 13% ao ano. Pô, eu acho uma taxa que vai ser uma taxa muito boa.
Né? Não tende, eu acho que não vai tender, eu tenho uma expectativa boa para quem quer 5 anos pegar esse aqui. Quem consegue ficar 5 anos sem mexer. Se eu pego um prazo menor para 2020, ó, apenas 2 anos, pode ver que ele vai pagar por ano menos, né? Lógico. Quanto mais tempo preso, teoricamente o banco vai te remunerar melhor por isso. Tá certo? Debêntures. Eu vou dizer uma coisa, eu vou colocar que tem liquidez reduzida, tá? Você pode comprar no primário, trabalhar no secundário com corretora, beleza? Eu não curto debêntures, por mais que você diga que é da empresa segura ou coisa do tipo, eu estou correndo fora porque eu geralmente dou um jeito de alocar meu dinheiro em coisas espalhadas com garantia da FGC. Eu não confio em empresa, por mais que seja empresa sólida, eu não curto debênture, mas também não estou falando que sou contra. Estou falando uma opinião pessoal. O Hudson perguntou se o CDB só corrige anualmente. Não, ele corrige diariamente. Tá? Em um ano, se ele fala que paga 10% ao ano, Hudson, na corretora, se eu fizer uma conta em um ano, vai dar 10% lá o saldo a mais. Mas se tu for ver todo dia, ele vai aos poucos, certo? Corrigindo. Só que tu tem que ver a carência, né? Não adianta tu corrigir dia a dia se tu não pode sacar, tá certo? Ronaldo perguntou, se eu preciso deixar o dinheiro investido, preso até a data que foi acordada inicialmente, posso chegar à conclusão que os investimentos não são adequados para quem quer viver de renda? Ronaldo, excelente pergunta. Juro sobre juros, Hudson, exatamente. Ronaldo, vê só, eu vou te explicar como que eu faço, tá certo? Planejamento puro. Digamos que você, vamos fazer de conta que você recebeu uma bolada e não tem nada na mão. Aplicado. Então, eu vou ter que aplicar tudo agora. Pô, se eu colocar tudo em uma coisa com carência, eu vou ter que passar um tempo sem pegar um centavo do meu dinheiro. Eu acho que você pensou isso, né, Ronaldo? Veja bem, você pode pegar uma parte do dinheiro e colocar num produto que pague menos, mas com liquidez diária. Pega uma parte e coloca num produto que tem a carência de um ano, uma parte num produto que tem a carência de 2, de 3, de 4, e quebra por tempo. Sempre vai ter alguma coisa vencendo em um ano, concorda? A partir do primeiro ano, o que for vencendo, você já pode colocar num para 5 anos, por exemplo. Por quê? Porque ele vai vencer no sexto, e no quinto você vai ter coisa vencendo também. A partir daí, se você fizer isso, a cada ano reaplicar 5, por exemplo, anos, você sempre vai ter alguma coisa vencendo em 5 anos. Então, você vai conseguir ter coisas vencendo anualmente. Não sei se você entendeu o raciocínio. Eu fiz essa quebra bonitinha lá atrás. Então, hoje eu sempre tenho coisa líquida na mão. Tranquilo, Ronaldo? O Márcio perguntou, as taxas de administração são descontadas todas, supondo 2%. Cara, taxa de administração, entre aspas, você está falando de fundo de investimento. Deixa eu dar uma chegada lá. Tá? É porque vocês estão perguntando de taxas que já cada corretora, cada banco tem o seu valor. Uns cobram mais, uns cobram menos, uns isentam, entendeu, Márcio? Então, a conta que eles colocam lá, 2% ao ano, é 2% ao ano. Se você sacar antes, tem um prorata, calculado pelo tempo que ficou aplicado. É para ser assim. Tranquilo, Márcio? Debênture, vou continuando aqui. Rentabilidade muito boa, é fato. Tá? As empresas te emprestam, pegam o dinheiro do teu emprestado para fazer investimento na crença de que elas vão ganhar muito mais com o valor investido. Você está ajudando a empresa a crescer, teoricamente. Não é garantido pelo FGC e tem vencimento definido. Tem muitos debêntures que pagam semestralmente juros para vocês, que fazem amortizações, ou seja, elas te obrigam a receber o que tu deu periodicamente. Aí é só pegar lá a tabelinha e ler, que lá vai explicar bonitinho. Carência, vencimento e tal. Para isso, vocês têm um cara trabalhando que recebem comissão e corretagem de vocês, e são os caras que devem explicar. Por isso, Márcio, que às vezes pergunta técnica, eu seguro a mão. É que eu lembro que vocês têm a porra do assessor.
ou do gerente do banco, ou de quem seja, que, entre aspas, trabalham para o banco e para vocês. Vocês são clientes barra patrões, porque vocês pagam por isso. Então, vocês têm que chegar no cara e perguntar, meu filho, me mostre quanto que é a cobrança. Como que é feita? Onde está escrito? Ah, tá, quero isso. Beleza? Eu acho a figura do assessor importantíssima. A do gerente, importantíssima no banco. Mas as pessoas, erradamente, não as usam como deveriam. Tá certo? Usem. E se o cara não atende bem, mude. Muda. Ponto. Hoje que a gente está numa era digital, vocês não precisam nem ter conta no escritório de investimento, na corretora, que seja da cidade de vocês. Aonde eu tenho é em outro estado, porque eu confio no cara. Então procure um cara que vocês confiem, não um cara que esteja atendendo vocês do lado da casa de vocês. É tudo virtual, pô. Virtual não, né? Tudo online, desculpa. Enfim. Fui claro? Eu coloco que é mais vantajoso por corretora, porque quando você vai no banco, ela não tem tanta diversidade de debêntures para te oferecer, mas a corretora tem um monte, tá? Só por isso. Títulos públicos. Liquidez garantida. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acho que vocês não sabem. Frajola, eu vou dar um pulo do gato para a gente inocente agora. Eu acho que o Frajola, não sei se ele ainda está online. O pessoal mais antigo aí. Olha que interessante. Se vocês comprarem, se vocês forem no site do Tesouro agora, vocês vão ver quanto está custando os títulos, quanto estão custando os títulos. Vocês vão ver que o valor da compra não é o mesmo do valor da venda, né? Lógico, existe um spread. Em torno de 3,2% mais ou menos. Né? Se você comprar hoje e vender para ele o mesmo título, vocês perdem um pouco. Na corretora, se vocês forem ver a diferença do valor de compra e venda do mesmo título, esse spread, chega a dar 10%. Então, eu vou ser bem direto aqui. Quer comprar ou vender título público, o dinheiro está na corretora, mas vocês vão fazer a compra ou a venda direto no site do Tesouro, no mercado primário, que a gente chama. E é fácil. Quando vocês fazem lá o cadastro, durante o processo lá para comprar um título público no site do Tesouro, vai ter lá em qual corretora você vai custodiar. E aí você indica a sua. Né? Eu tenho conta, sei lá, na corretora ABCD. Lá vai estar a opção de escolher essa corretora ABCD. Ela vai estar cadastrada no Tesouro. Entendeu? Então, vocês vão comprar no site do Tesouro e vão perceber que no dia seguinte vai aparecer na corretora. Se for fazer isso no escritório, alguns sistemas são no secundário, não são no primário. Existem corretoras que vocês já conseguem fazer como se fosse no site do Tesouro, direto no site da corretora. Mas confirmem isso com o assessor. Assessor, eu estou comprando aqui, ó, mas é no primário, né? O spread é aquele mesmo do site lá do Banco Central? Sim, beleza, então. Tá certo? Não vacilem nisso. As corretoras têm assessores, isso mesmo, Marcos. Tranquilamente. Santiago perguntou que essas taxas, supondo ser 2%, seria em cima do rendimento do período, em cima do... Cara, 2% da taxa de administração é tudo. Quando você bota, tá, 10 mil reais num produto que tenha 2% de taxa de administração, você já sabe que 2% ao ano disso eles vão te tirar. Então, tu reza para render 10, porque 2 vai embora. Pouco mais até, porque é de tudo. Tranquilo, Santiago? Não é do lucro. Não, depende. Taxa de administração é uma coisa. Taxa de performance é outra. Isso é relativo, Hudson. Taxa de administração não é em cima de rendimento, a não ser que esteja escrito. Isso aí é o tipo da coisa que eu estou falando. Tem que ver com o assessor o que está escrito no escopo. Tá certo? É igual taxa de custódia. É em cima de tudo. A única coisa que a gente pode garantir que é feita em cima do rendimento é imposto de renda.
Porque é conceitual. O resto não. Tá certo? O spread é contra, o Matheus. Se tu comprar e vender em pouco tempo, tu já tá. Lá tu tem 3% mais ou menos de perda no preço de compra e venda. Tu vai ter que comprar e em pouco tempo estourar 5% para poder tu ganhar uns 2, tá? Não, não aconselho não, cara. Aí é tipo, desculpa o que eu vou dizer, Matheus Damasio. Não botar, não colocar chifre e cabeça de cavalo. Faz tudo no tesouro e acabou, velho. É mais fácil. Vá por mim. Rentabilidade muito boa se você comprar o certo. Tá? Tipo, por exemplo, quem pegou a queda da Selic e comprou títulos atrelados ao IPCA, em 2016, 2017, teve coisa dando 50% ao ano. Parece mentira, mas dá. Agora já passou essa fase, né? O estouro do duration aí, mas enfim, é coisa para outro auditório. A garantia é o próprio governo. Então, já falei isso mais cedo. Vencimento definido e alguns com juros periódicos. Tem títulos públicos que pagam juros na conta, né, cupons, a cada 6 meses. Na hora de adquirir, vocês vão ver isso tudo escrito lá na tela. É só entrar no site lá e dar uma pesquisada. É muito simples. Como eu já falei, faça direto no site do Tesouro. Tá certo? Tipos de investimento que ainda. Fundos de investimento. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês como média liquidez. Tem fundo de investimento que você saca com 2 dias. Eu estou falando de fundos de investimento renda fixa. Renda fixa. Alguns são mistos, alguns têm 30% de fixa, 70% de variável, ou ao contrário, 50%, depende do fundo. Mas vamos entender como uma parte de fundo de investimento em renda fixa aqui, para vocês raciocinarem. Se vocês pegarem um misto, é só fazer a adequação analógica. Tem muito que ver, não. Média liquidez. Alguns, tu pede um saque, eles vão te dar o dinheiro daqui a 30 dias. Esses daqui são aqueles que eu falei, Hudson. Tu vai lá, tem 2% de taxa de administração. Tu acha que é do lucro? Vai nessa para tu ver se está no lucro. Se não é do valor total. Dá uma olhada lá, liga para o teu assessor para tu perguntar. Tá certo? Média liquidez. Rentabilidade questionável. Por que questionável? Eu sou muito daquela história de que tem tanta taxa nesse negócio e tantas coisas que vocês não sabem que estão sendo feitas, que eu acho muito melhor você aprender a mexer com renda fixa e você aplicar o seu dinheiro. Sal, eu sou mega milionário. Beleza, então. Eu tenho certeza que mesmo quem tem milhões na conta consegue fazer uma parte de renda fixa bem legal. E existem vários produtos que vocês usam até em renda variável com trava, que fica praticamente uma renda fixa. Eu não compro cota de fundo de investimento. Não estou dizendo para não comprar, tá? Mas é por eu saber fazer isso aqui diretamente com o meu. Eu boto questionável, tá? Porque às vezes, se você vê lá, vou dar até um exemplo de fundo de renda variável. Comprei um fundo de investimento da Vale. Vocês podem ver que a Vale, às vezes, se a Vale subir 30%, você vai ver a cota, ela subiu 15%. Então, se eu tivesse comprado o papel, eu ganharia os 30%. E por aí vai. Com o tempo, vocês vão vendo isso também, mas abram as antenas. Sem garantia, eu botei um asterisco, porque, assim, um fundo de investimento que compra LCI, a LCI que ele comprou é garantida até 250, por exemplo. Mas não é o fundo que tem garantia. E geralmente um fundo grande não vai comprar só isso, ou seja, se quebrar quem emitiu, ferrou. E agora com essa história de investidor qualificado abrir mão da garantia do FGC, nem em garantia eu falo mais, para falar a verdade. Então, enfim, para mim, trata como se não tivesse garantia. Quando quebra uma instituição que o fundo estava pesado nela, todo mundo que tem cota vai arcar com prejuízo. Fato. Ponto. Taxa de administração e performance, sem comentários. Sem comentários. Sistema de cotas, né? Cada um tem um pedaço. Digamos que no dia que o fundo, que vocês têm cotas, sei lá, o mercado explode. Beleza. No dia que o mercado explode,
chega um cotista pesado e manda sacar tudo. E tu não. Todo mundo que estava contigo na cota largou o bendito lá em cima. Aí, de repente, cai o mercado de novo, tu não saiu. Na divisão das cotas, às vezes, tu perde valor de cota mais rápido do que a queda. Ou até o contrário, né? É muito relativo, depende muito do peso de quem está saindo ou entrando. É uma matemática muito diferente, digamos, peculiar. Mas até isso atrapalha o sistema de cota. Vocês veem o que eu estou falando de que, por ser por cota, todo mundo arca com o que está acontecendo internamente. Eu, particularmente, por mim, não rola, não. Tá? Deixa para lá. Eu sei que é de renda fixa, mas só para poder não ficar o vazio aqui no assunto, tá? Tá acabando já. Renda variável, tá? Ações, índices futuros, opções, etc. Anderson, já falei um monte de palavrão, eu estou pensando se eu vou deixar ela aqui disponível ou não, tá, Anderson? Eu tenho um número aqui de palavrões limite. Estou quase chegando nele. Se eu chegar, eu vou apagar depois que eu acabar aqui. Caso não, eu vou manter. Estou pensando. Só para renda variável que todo mundo já conhece, eu não vou falar sobre renda variável, mas só para vocês fazerem a comparação. Tá? Alta volatilidade com liquidez. Né? Não sei que vocês fiquem comprando merda, mico, coisa do tipo, ou mais um palavrão. Se bem que não vale hoje, né? Isso aí hoje não é mais palavrão. Né? É mais ou menos essa linha aqui. Perfil agressivo, nem tanto. Vou falar uma coisa interessante. Conheço pessoas que trabalham com renda variável usando travas e eles conseguem deixar o risco baixíssimo, reduzindo a volatilidade, trabalhando com taxas. E, enfim, ganho dinheiro. O Will Fernandes falou que eu pulei fundo imobiliário. Agora eu vou falar um palavrão. Tem gente que está limpando a bunda antes de cagar. Acabaram os slides, Will? Vamos lá, então. Foi para rir, hein? Não fica com raiva, não, velho. Eu tive que falar. Tô brincando. O Will irmão. O Will tá no meu grupo lá. Perfil agressivo. Nem tanto, como eu falei. É uma lenda urbana. Tá, tava no anterior? Só porque você falou, então. Aqui embaixo? Sabe o que é, Will? É que fundo imobiliário, eu gosto de falar depois de ações, falando sério. Porque eu não trato fundo imobiliário como renda fixa, tá? Acho que agora ficou meio claro. Pode ser? Eu vou falar daqui a pouco. Falando sério agora. Volta aqui. Mas obrigado por ter falado. Show de bola. Perfil agressivo. Eu não tenho muito o que dizer. Vantajoso demais para as instituições, né? Corretagem a rodo. Cemitério de malandro. Para quem é aventureiro. Foi até engraçado. Vocês viram minha postagem? Agora eu não vou falar nomes aqui, não. Como é que o cidadão que tu vai no Face do cara, o que ele mais faz é vender curso. Ele se intitula professor de análise gráfica. Vem falar para mim que não acha que eu ganhei dinheiro na bolsa porque não conhece ninguém que tenha ganho, porque bolsa não dá dinheiro. Aí eu falo, meu amigo, como é que você ensina um negócio e você me afirma que não dá dinheiro? Você então está dizendo para comprar uma tinta que não fica fixada na parede, é isso? Não, não quis dizer isso não. Você disse, então vai para a puta que pariu, bloqueei e foda-se. Porra, como é que pode, velho? Pelo amor de Deus. Ah, pra puta que pariu pra lá. Enfim, tipo de investimento. Previdência privada. Só para dar um alô para vocês aqui. Pessoal, uma previdência privada eu sei que muita gente aqui deve ter, tá? Eu vou ser muito direto aqui, tem gente que me odeia por causa disso. Você paga alguém para investir para você. Beleza, até aí tudo bem. Mas olha que interessante. O cara cobra por isso. E o cara que bota R$ 400 em previdência privada, e ele paga 10% de taxas, ele está colocando 360. Esses R$ 40 a menos, juros sobre juros, tirado todo mês da sua conta, cara, tem um efeito absurdo no final. Enfim, daqui a pouco eu vou explicar melhor.
eu sou muito contra. Falsa a vantagem de abater IR, aquela história de que se passar 10 anos, 10%, o cara bate agora. Se vocês fizerem uma conta pura, é ilusório. Eu não concordo com essa história de abater imposto de renda porque está na Previdência Privada. Sabe por quê? Porque você vai pagar, daqui a 10 anos, somente 10% de imposto de renda. Vocês sabiam disso? Em compensação, não é do lucro, é do valor total. E ninguém falou isso para vocês. Quão, quão, quão. Deixa quieto. Né? Vantajoso demais para as instituições. Feito para leigos em renda fixa. É só fazer contas no Excel e decidir. Tá? Se vocês fizerem conta no Excel e decidir, vocês vão ficar puto com previdência privada. Vou dar um exemplo aqui, ó. 2 exemplos. Acabando. Previdência privada pessoal. Imagine num prazo de 30 anos. Certo? Pensem comigo. Um aporte mensal de R$ 500. Vocês aplicando isso aqui no Tesouro IPCA da vida. Eu não vou falar todos os valores aqui porque eu não quero perder muito tempo, porque vocês podem fazer isso no Excel. Mas vocês sabiam que se todo mês vocês colocarem R$ 500 no Tesouro IPCA para 30 anos, mais ou menos. Eu estou falando valores genéricos aqui, eu não posso falar o valor da inflação, mas eu estou estou arredondando valores, digamos assim. Depois de 30 anos, o valor que vocês vão ter aplicado, vocês conseguem fazer saques de valores de hoje, como se fosse hoje R$ 5.000 por mês, sendo que o dinheiro não entra, não vai ser corroído. Ou seja, esses R$ 5.000, ele é aquele IPCA mais 4, por exemplo. Isso aqui entra na sobra, na taxa, ou seja, você continua tendo o dinheiro corrigido pelo IPCA, e o que sobra do IPCA você consegue sacar 5.000, se você conseguir fazer isso aqui por 30 anos. Agora, faz uma previdência privada pagando R$ 500 por mês. Vocês vão pagar mais de 30 anos, não tirariam R$ 5.000 por mês, e detalhe, se você precisar sacar um valor maior porque deu alguma merda na família, todo o dinheiro é seu. Na previdência privada, não. Eu não sei se vocês perceberam, de sacanagem eu botei previdência privada pessoal, tá? Sem comentários. Cacete, façam a de vocês. Beleza? Falou tudo, Flávio. Essas bebê prévio da vida eu tô correndo. Para 20 anos, vou reduzir o prazo para quem é mais velho. Pasmem. Coloquem R$ 1.000 por mês no Tesouro IPCA da vida. Pasmem. Vocês conseguem sacar 4.000 sem corrosão daqui a 20 anos, em valores atuais, né? Lá vai ser bem mais que isso. Sem corrosão. Não tem o que discutir. E o valor aplicado é seu. O banco não vai dar, só vai dar. O banco vai te dar um rendimento vagabundo. Se você estiver vivo até lá, se morrer, já era. O que você colocou lá, foda-se, perdeu. Seu filho não fica com um centavo do que você pagou a vida toda. E vai ser bem menos que 4.000. Não vale a pena. Só para fechar agora, os títulos, antes do tempo, pode. Pode sacar o título público no dia que você quiser, Márcio. No primário pode, no Tesouro. O rendimento é o seguinte: o título público, a longo prazo, ele diz quanto vai te pagar. No curto prazo, ele é volátil. Se você começar a acompanhar, Márcio, todo dia no site do Tesouro, o valor de título público, você vai ver que ele não é, embora ele diga que seja, a não ser os pré-fixados, mas mesmo assim, eles também não. Embora eles digam que pagam, sei lá, IPCA mais 5. Amanhã ele vai estar pagando IPCA mais 5,1 ou mais 4,9. Ele varia o preço, que é
um efeito natural que acontece até o vencimento. É por isso que eu falei que eu teria que fazer um auditório a mais sobre duration, precificação em cima de variação de Selic, coisa do tipo. Mas é um pouco variável o valor dele, não é em linha reta. Ele segue muito o que acontece com a inflação com taxa Selic. Tá? O Alan perguntou 5 mil reais mês para 10 anos. Cara, qualquer coisa existe. Eu estou falando, Alan, de você fazer essa aplicação e depois começar a sacar. Eu vou colocar minha planilha agora. Eu quero só falar antes da conclusão uma coisa. Eu pulei aqui, é porque tem gente me perguntando muito sobre o fundo imobiliário. Quando eu fiz essa palestra, eles estavam até bons ali. Tá? O fundo imobiliário, eu falo que ele é muito bom de você adquirir com a Selic alta. Quando a Selic fica dentro da faixa de 6, 7, 8% ali, já beijando a poupança, os fundos imobiliários não ficam tão atrativos porque eles puxam o valor da cota para cima. E, pessoal, fundo imobiliário é uma coisa interessante, tá? Se vocês forem ver, vou ser o genérico aqui. Digamos que a cota é 100 reais de um fundo. Se ele te pagar R$ 1 de dividendo, ele vai acordar 99. Vocês têm que pedir a Deus para que nesse mês que vem pela frente ele volte por 100. Senão você não ganhou nada. Dividendo é a batida do valor da cota. Então não é um prêmio, é um saque parcial, na verdade, obrigatório. Eu não sou a favor de fundo imobiliário, a não ser que seja para especular, como eu fiz até para minha mãe um tempo. Com a Selic alta eu comprei, quando a Selic caiu, a taxa subiu, o valor da cota, quer dizer, que é uma coisa natural. Mais ou menos um duration, né? Que é um efeito. E aí eu saí. Tirando isso, não. Não sou a favor, não. Essa história que eu fui imobiliária. Não, é bonito de falar. Você participa de um. É como se você fosse dono do imóvel que está sendo alugado. Lorota, velho. Para mim, o que vale é o dinheiro no bolso. Fazer conta, tá valendo a pena, tá. Não tá, foda-se. Ah, planejamento, velho. Excel. Deixa eu fazer uma historinha para vocês. Posso colocar minha planilhazinha para fechar? Vocês vão gostar agora. Só a conclusão aqui, ó. Sempre dê atenção especial à sua educação financeira e incentive os seus familiares a seguirem o mesmo caminho. Seu lar precisa desse pilar. Seus filhos devem aprender desde pequenos. Ponto. Ponto. Quando eu comecei, eu não tinha porra nenhuma. Digamos que alguém está nessa situação agora. Certo? Digamos que alguém está nessa situação agora começando. Estou me vendo há uns anos atrás. O que que eu fiz? Eu projetei 10 anos para frente. Né? 2018, então eu pensei, porra, eu quero chegar na minha estabilidade financeira em 2027, 2028, vou até diminuir um pouco o zoom aqui. Pronto. Em 2028, 10 anos depois, eu quero viver de renda fixa. Digamos que eu consiga. Aí eu faço aquela conta. Quanto é o salário que eu penso hoje que vale para eu ter a vida que eu quero? Vamos lá, 5 mil reais. Pô, eu quero ganhar 5 mil reais todo mês da minha renda fixa sem que a inflação coma. Eu fiz uma conta aqui bem simples, pessoal, bem simples. Considerei a inflação anual 4%. Eu, com 2 milhões na conta, eu consigo tirar todo mês 5 reais da conta sem que o dinheiro seja corroído pela inflação se eu aplicar no título público com base IPCA mais 3. E aí eu dividi isso aqui por mês e por ano. Entenderam essa parte aqui? Coloca um ok para mim. Cadê o ok do povo? Hein? Beleza. Então, foi só evoluir a planilha. Essa planilha aqui, não com esses valores, foi o que eu fiz quando eu comecei, tá? Qual é a minha meta a longo prazo? É um dia chegar em 2 milhões. Eu coloquei a inflação aqui 4% como base porque eu sei que daqui a 10 anos, esses 2 milhões vão valer
2.900 e pouco, e os 5 mil que eu quero terão que ser 7.400. Eu tenho que inflacionar isso para frente, eu não sou idiota. Beleza. Eu fui jogando na minha planilha o saldo atual. Digamos que comecei agora, eu já tenho 100 mil dos 2 milhões, beleza. Desses 100 mil, eu sempre vou garantir 10 salários, como se não estivesse fazendo parte da conta, porque se tudo der errado, eu tenho 10 meses para conseguir alguma coisa para fazer. Então, quando eu tiver 100 mil, eu considero que eu tenho 50. Saldo real, 50. 50 mil equivale a 2,4 do valor total. Então, na verdade, eu tenho que expor 97% em renda variável. Quase tudo que eu tenho, eu fui naquela época para renda variável e deixei a sobra em renda fixa, que seriam os 2 pontos alguma coisa por cento. E fui fazendo isso aqui cada vez que esse valor meu ia aumentando, eu ia corrigindo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, vamos dizer que eu tenho aqui 1 milhão, vamos lá, eu cheguei a 1 milhão na conta. Mais um zero. Quando eu cheguei a 1 milhão, na minha planilha é como se eu tivesse 950 mil, né? Porque 10 salários eu retiro. Então, eu já estou com quase a metade. Eu tenho que expor apenas 54% do meu capital em renda variável. Né? Renda fixa, eu já estou com 433 mil. Renda variável, eu fui fazendo essa conta. Quando eu cheguei em 1.500.000, os valores aqui vão mudando. Até que um dia eu atingi. Certo? Algumas coisas interessantes. Isso aqui foi quando eu montei a planilha para mim. Esse valor de exposição, ele mudou hoje, na minha concepção, nessa planilha. Por quê? Porque hoje a renda fixa, ela garante a renda variável. Então, vocês já podem considerar que tudo vai estar em renda fixa. Desde que vocês, quando forem fazer algum produto de renda variável, trabalhar com isso, usando a renda fixa como garantia, vocês considerem essa porcentagem como limite. Certo? O Hudson, eu estou falando o que eu fiz, né? Hoje, você vem direto. Eu tenho mais de 99% do meu capital em renda fixa. Um dia o cara brincou, pô, tu não tem medo de quebrar? Eu falei, não tenho como quebrar, porque tudo que eu faço está dentro de menos de 1% do meu capital propositalmente. É impossível. Não tem como. Entendeu? Mas eu, graças a Deus, eu posso falar que cheguei lá. Graças a Deus, e é difícil, hein? Eu planejei para 10 anos, eu tentei atingir minha meta em 2017 e eu atingi minha meta em 2014, em janeiro. Em 7 anos eu consegui chegar lá na prática depois que eu comecei a planilhar. Graças a Deus. Uma parte foi por causa justamente disso, de poder colocar tudo em renda fixa, e outra porque eu dei sorte, porque tudo na vida é sorte. Quanto mais noites eu virei estudando, mais sorte eu tive. Graças a Deus. E aí, para fechar essa planilha, eu quero falar para vocês que se eu conseguir, vocês conseguem. Mas eu fiz até esse planejamento ser seguido à risca. Vocês podem ver aqui que quem colocar 10 mil, ela atualiza também, tá? A 10 mil tem que ter 4.100. E por aí vai. Ela é toda linkada. Entendeu, pessoal? Tem gente que ganha, sei lá, 10 mil por mês e queria ganhar 12. Então, ele só precisa de 2 mil aqui, ó. Então, com 800 mil, ele resolve o problema dele. E por aí vai. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Tá? Eu falei que ia fazer isso aqui para vocês, tentei fazer da melhor forma, desculpem os palavrões. A planilha depois o pessoal me procura aí que eu vejo como é que eu faço para passar para quem não tem. Isso é tranquilo, tá? Isso é de menos. Tranquilo, Adriana? E os demais aí. Só me chamar depois aí que eu passo. Só não chame hoje, tá? Chama a partir de amanhã, porque eu tô cansado pra caramba. Tô brincando. Tá certo? Ia ser um evento só para os meus alunos, mas eu abri para mais gente, tá? Eu acho que é justo isso. E fico muito feliz com a presença de todo mundo. Muito obrigado. Tamo junto, mestre. Se alguém tiver alguma colocação, quiser fazer alguma contribuição escrevendo agora aqui.
Mas perguntou, no caso você disse sobre a exposição em renda variável, é ter uma carteira, por exemplo, ou só mesmo day trade? Mas, perfil, por exemplo, digamos que eu só possa expor na minha conta 100 mil reais em renda variável, o resto eu não posso mais. Então, 100 mil reais, eu tenho que fazer essa conta, se eu sou day tradista, trabalhar com 100 mil de limite de renda variável, para mim, se eu faço 1% ao dia, tá bom, renda variável é mais agressiva. Então, eu trabalho com a variação de R$ 1.000 dia. Vai de cada um. Eu sou bem tranquilo, pessoal. Se alguém me procurar, a maioria que é aluno meu, né? Está até no meu grupo de alunos. Quem tiver dúvida específica, me chame. Que eu tiro lá. Sabe, eu tenho um X, eu não estou pensando que eu tenho um X, estou trabalhando assim, assim, assado. O que é que tu acha? Vocês sabem que eu tiro essas dúvidas. Eu não tenho frescura. No Facebook, quem não for aluno meu, quem não tem meu contato, eu só não vou dar uma aula pro cara. Agora, o cara sendo curto e grosso, eu respondo curto e grosso. Eu gosto disso. Tá certo? Começar com quanto em renda variável é o suficiente para ter sucesso. Meu amigo, eu comecei com quase nada. O que vale, Hudson, não é com quanto você começa, é a sua determinação, Dizem que isso aqui é frase bonita, né? Não é verdade. Estou sendo sincero. Eu digo que 90% é dedicação e dos 10 que sobram, 9% é você ter a sorte de ter a técnica certa. E 1% é a sua capacidade de seguir tudo. Ponto. Com o resto, você tira de letra. Porque vontade, eu acho que todo mundo tem. Uns mais, uns menos, mas tem. Tranquilo? Vamos que vamos, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Muito obrigado pela presença, de coração. Vou derrubar agora todo mundo. Valeu. Eu vou segurar esse link aqui no ar, tá? Não vou deletar, não. Então, o Arlan e os demais aí, que eu sei que tem outros grupos, se quiserem passar, pode passar sem problema. Se eu perceber que virou putaria, eu vou e deleto depois dessa porra. Mas vai ficar um tempo aí no ar. Valeu, pessoal. Fui. Vamos que vamos. Acrísio, tô lhe vendo, mestre. Um abraço. Valeu.